Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora em que você está me ouvindo. Meu nome é Cecília Andrade. Tenho 75 anos. Moro sozinha em um sobradinho antigo no bairro onde cresci. E já estou aposentada há alguns anos. Trabalhei a vida inteira como diarista, limpando casa dos outros, lavando roupa para fora, cuidando da vida de muita gente, menos da minha, às vezes. O pessoal aqui da rua me chama de Dona Cissa. Alguns por carinho, outros por costume. Mas a verdade é que, por muito tempo, eu mesma não sabia direito quem eu era. Só sabia cuidar. E talvez você se reconheça um pouco nessa história. Porque nem sempre quem ama mais, acerta mais. Às vezes a gente erra tentando proteger. Às vezes a gente se perde tentando salvar alguém. E às vezes, o que a gente guarda com mais força é justamente o que um dia vai embora. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Naquela época, eu tinha 53 anos. Já fazia quase 2 décadas que vivia na mesma casa. Uma casinha simples, com sala apertada, cozinha de azulejo antigo, um quarto meu e outro da minha filha, Viviane. Atrás da casa tinha um puxadinho com 2 cômodos, onde morava minha irmã mais nova, a Luciene, com o filho dela, o Ícaro. Ela tinha 34 anos, cheia de vida e cheia de problemas. A Lucy era dessas que ria alto, chorava mais alto ainda e vivia tropeçando nas próprias escolhas. Mas era minha irmã. E eu amava ela como se fosse minha filha mais nova. Acordava cedo todo dia. 5h30 da manhã, o rádio já estava ligado na cozinha, sintonizado na AM que dava as manchetes do dia. Ainda lembro que naquela semana falavam direto sobre o real. Era 1994, o plano tinha acabado de ser lançado. A gente ainda estava tentando entender quanto valia cada coisa. No café, eu sempre comia um pedaço de pão amanhecido com margarina e passava um café preto forte, daqueles que deixam marca no bule. Depois acordava Viviane, que naquela época tinha 15 anos, e era o retrato da rebeldia silenciosa. Não falava muito comigo, mas o olhar dela sempre dizia o que a boca não falava. Viviane era magrinha, morena como eu, e já usava os cabelos lisos, divididos ao meio, igual as meninas da novela A Viagem, que todo mundo assistia na época. Ela era boa aluna, mas andava distante, e eu achava que era só adolescência. Naquele dia, eu estava no serviço, limpando a casa da Dona Neide, minha cliente de muitos anos, quando o telefone da casa tocou. Ela me chamou com pressa e disse: "Cissa, é para você. Parece que é da polícia." Meu coração travou. Eu ainda estava com as mãos molhadas de sabão e a ligação parecia uma névoa. A voz do policial era séria, mas gentil. Disse que minha irmã, Luciene, tinha sofrido um acidente de ônibus na Dutra, que o coletivo capotou na pista molhada e que ela não resistiu. Eu lembro que meu corpo esquentou, depois gelou. A cabeça ficou oca. Agradeci a ligação como se estivesse em um sonho. A Dona Neide me levou até em casa de carro, preocupada, perguntando se eu queria que ela ficasse comigo. Mas eu só queria chegar em casa. Eu precisava ver o Ícaro. Quando cheguei, encontrei o menino sentado na escada dos fundos, abraçado ao joelho, com o rostinho perdido. Tinha só 5 anos. Os vizinhos já sabiam, já tinham passado a notícia. Dona Nair, minha vizinha da frente, me abraçou forte e disse que ficou com ele até eu voltar. Ela repetia, chorando: "A Luciene era cheia de luz, Cissa. Cheia de luz." Ícaro me olhou com os olhos grandes e molhados e perguntou se a mãe dele tinha virado estrelinha. Eu disse que sim, que agora ela estava lá no céu, olhando para ele. E ele me respondeu: "Então agora eu fico com você, tia-mãe." Aquela foi a primeira vez que ele me chamou assim, e aquilo cortou meu coração em pedacinhos. Naquela noite, sentei no meu quarto com Viviane. Contei tudo. Ela ficou em silêncio. Não chorou, não disse nada. Só levantou e foi para o quarto dela. Talvez tenha sido ali que a distância entre nós começou. Mas eu só consegui pensar em Ícaro, em como eu ia fazer para cuidar dele. No dia seguinte, fui até o Instituto Médico Legal buscar o corpo.
Eu não tinha dinheiro para um velório digno, mas a paróquia do bairro ajudou. O padre Romeu, amigo antigo da nossa família, fez a missa de corpo presente. Ele me olhou nos olhos no fim do sermão e disse baixinho, segurando minhas mãos: "Amor de irmã também é herança, minha filha." Aquilo ficou gravado em mim como ferro em brasa. O caixão simples foi coberto com flores do quintal de Dona Nair. Silvinha, a vizinha fofoqueira, trouxe pão doce e ficou o tempo todo falando da tragédia, como se fosse cena de novela. Eu não tinha forças para me incomodar. Meus olhos ficavam no caixão e nas mãozinhas de Ícaro, que não largavam o carrinho de brinquedo que a mãe dele tinha dado poucos dias antes. Depois do enterro, a casa parecia oca. O silêncio era mais alto que qualquer barulho. Ícaro dormiu comigo naquela noite. Se enroscou no meu braço como se já tivesse feito isso a vida toda. Eu fiquei acordada, olhando para o teto, ouvindo ele respirar. A responsabilidade me caiu no peito como um tijolo. E eu sabia que dali em diante, minha vida nunca mais ia ser a mesma. Na manhã seguinte, levei Viviane na escola e fui direto para o posto de saúde com os documentos da Luciene, tentando regularizar a situação de Ícaro. Ninguém sabia me dizer o que fazer. Disseram que, como não havia pai presente e nem adoção formal, eu teria que entrar com pedido de guarda. Mas eu não queria saber de papelada. Eu só queria cuidar dele. À tarde, enquanto estendia roupa no varal, vi Viviane no portão, olhando para o quintal com um olhar que eu não soube ler na hora. Um pouco de tristeza, um pouco de raiva. Ícaro estava brincando na terra, fazendo montinhos e chamando aquilo de bolo de formiga. Eu chamei Viviane para lanchar. Ela veio, mas respondeu com um tanto faz quando perguntei se preferia pão com manteiga ou com banana. Era só o começo. Mas eu não vi, porque a dor da perda da Luciene, a urgência de cuidar de Ícaro e o meu senso de dever me cegaram. E quando a gente ama demais, às vezes enxerga de menos. Na semana seguinte, limpei a casa da Dona Neide em silêncio. Ela me perguntou se eu precisava de ajuda. Ofereceu um dinheiro para resolver a vida do menino, como ela disse. Eu agradeci, mas recusei. Era meu jeito. Sempre achei que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Hoje, vejo que era orgulho. Na volta para casa, passei numa banca de jornal e vi na capa que o real ia estabilizar o preço do leite e do arroz. Comprei a revista só para colocar algo dentro da bolsa que não fosse peso. Chegando em casa, vi Ícaro dormindo no sofá, com os pés sujos de terra e o carrinho quebrado no chão. Me sentei do lado dele, passei a mão nos cabelos dele devagar e sussurrei: "Você agora é meu, para sempre." Eu falei para ele, mas quem mais precisava ouvir estava trancada no quarto do lado. Naquela primeira semana, com Ícaro morando de vez comigo, a casa precisou se adaptar, como quem muda os móveis de lugar depois de uma ventania. Não dava mais para manter a rotina de antes, nem o silêncio, nem os horários. O menino acordava cedo, falava sem parar e me seguia pela casa feito sombra. Queria colo, queria atenção. Queria saber por que a mãe dele ainda não tinha voltado. Tentei explicar com jeitinho, dizendo que ela agora morava numa estrela, que era um lugar bonito e alto, mas ele retrucava dizendo que estrela não tem porta. Era um menino esperto, doce, desses que olham com calma para o que é feio e ainda assim acham bonito. Eu olhava para ele e via um pedaço da Luciene. O mesmo sorriso de canto de boca, o mesmo jeitinho de inclinar a cabeça quando não entendia alguma coisa. A primeira coisa que fiz foi levá-lo ao posto de saúde. Ele precisava de uma consulta, de cartão do SUS, de vacina em dia. Passei a manhã lá, enfrentando fila, ouvindo gente resmungando e tentando convencer a atendente de que eu era a responsável por ele. Ela olhou para mim por cima dos óculos e disse: "Tem que trazer a certidão de nascimento e um documento que prove que a senhora tem a guarda." Respirei fundo. Expliquei que a mãe tinha morrido e o pai não aparecia há anos. A moça soltou um "sinto muito" meio automático e me mandou para a sala da assistente social. Passei horas explicando tudo de novo, ouvindo orientações que eu não compreendia direito, e saí de lá com uma folha de papel na bolsa e mais um peso nas costas.
Na volta, paramos no brechó da Dona Amélia, que ficava ali na rua de baixo. Comprei 2 calças, 3 camisetas e um tênis número 28. Tudo usado, mas em bom estado. Ele saiu de lá radiante, segurando a sacolinha como se fosse presente de Natal. Quando chegamos em casa, ele correu para o quintal para mostrar as roupas novas para Dona Nair, que estava varrendo a calçada. Ela elogiou, disse que ele estava lindo e me lançou um olhar carinhoso, como quem entende sem precisar dizer nada. Enquanto isso, Viviane chegava da escola. Olhou de longe a cena, com Ícaro desfilando as roupas e Dona Nair sorrindo. Não disse nada. Entrou direto, largou a mochila no sofá e foi para o quarto. Eu perguntei se ela queria almoçar e ela respondeu com aquele mesmo "tanto faz", que já estava virando resposta para tudo. O prato ficou pela metade. Ela disse que ia deitar um pouco. Naquela noite, sentei com a agenda do mês na mão e os papéis do trabalho na outra. Eu sabia que não ia dar conta de tudo. Com a chegada de Ícaro, eu teria que diminuir a quantidade de casas que limpava. Não podia mais sair tão cedo, nem voltar tão tarde. Fiquei pensando em qual das patroas poderia abrir mão de mim sem me deixar completamente no prejuízo. A escolha caiu na casa da Dona Inês, que era mais distante e pagava menos. Liguei para ela no dia seguinte e expliquei que, por questões de família, eu teria que parar. Ela foi gentil, mas direta. "Pena, viu? Você é boa de serviço." Desliguei com um nó na garganta. Com menos dinheiro, comecei a aceitar roupa para lavar em casa. Peguei uma tina antiga, pus no tanque do quintal e passei a lavar lençol, toalha, fronha. Chegava a doer os ombros no fim do dia. Mas eu precisava compensar a renda que perdi. Ícaro não podia perceber escassez. Eu dizia para mim mesma que estava sendo justa, que dividir não era abandonar ninguém. Mas Viviane, no silêncio dela, parecia não concordar. Certa tarde, Ícaro chegou da escola todo empolgado, com um desenho nas mãos. Era ele segurando 2 mãos, uma grande, a minha, e outra pequena, que devia ser a dele. No canto, ele tinha escrito com letras tortas, "Minha tia-mãe". Mostrei para Dona Nair, que se emocionou e disse: "Cissa, você é uma guerreira. Não é qualquer uma que faria o que você está fazendo." A vizinha Silvinha, que sempre metia o nariz nas conversas, completou dizendo: "Esse menino caiu do céu na sua vida, viu? É anjo." E eu, cansada, suada, com cheiro de sabão nas mãos, me senti abraçada por aquelas palavras. Me agarrei nelas como quem agarra boia em alto mar. Mas dentro de casa, a correnteza era outra. Viviane passou a demorar mais para voltar da escola. Dizia que ficava na casa da colega, estudando. Um dia cheguei mais cedo e vi que ela tinha deixado de lavar a louça, que era a única tarefa que eu pedia. Chamei a atenção e ela respondeu com um "não sou empregada", seco, que me atravessou. Tentei argumentar, mas ela foi para o quarto e trancou a porta. Fiquei parada na cozinha, olhando as panelas sujas, tentando entender onde eu tinha errado. No domingo, fui à missa com Ícaro. Ele gostava de ir, dizia que queria cantar com o coral. Durante a celebração, o padre Romeu falou sobre sacrifício e acolhimento. Disse que o amor mais difícil é aquele que exige silêncio e renúncia. Eu senti aquilo como um espelho. Na saída, Dona Nair comentou: "A gente vê que esse menino já é outro, desde que ficou com você." Eu sorri, mas meu sorriso não chegou nos olhos. Na segunda-feira, levei algumas roupas doadas para a escola do Ícaro, para deixar na sala da diretora. Quando cheguei em casa, encontrei Viviane sentada na escada, com os olhos vermelhos. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim, mas a boca tremia. Perguntei de novo. Ela respondeu: "Eu só tô cansada, mãe." E entrou. No mesmo dia, recebi a visita da Dona Neide, minha ex-patroa. Veio deixar umas roupas para eu lavar e aproveitou para oferecer ajuda. Disse que, se eu quisesse, podia levar Ícaro de vez em quando para brincar com os netos dela. Falou com aquele tom doce demais, meio condescendente, como quem dá um favor disfarçado de gentileza. Agradeci, mas disse que ele já tinha com quem brincar no bairro. Ela sorriu meio sem graça, disse "como quiser" e foi embora.
Ícaro, que estava sentado no degrau da varanda, ouviu tudo calado. E eu notei o jeitinho com que ele me olhava depois dessas conversas, como se estivesse aprendendo, devagarinho, o que era ajuda e o que era favor, o que era status, o que era falta dele. Aquela noite terminou com Ícaro dormindo no meu colo, depois de pedir para eu contar de novo como era a mãe dele quando era criança. Contei que a Luciene sempre fazia careta quando comia jiló, que dançava com os pés descalços na chuva e que sonhava em ser cantora. Ele riu, com aquele riso gostoso de criança. E eu fechei os olhos, abraçada ao riso dele, tentando não pensar no silêncio de Viviane, que do quarto ao lado escutava tudo e não dizia nada. O tempo foi passando e Ícaro foi se encaixando na rotina da casa como se sempre tivesse estado ali. Em pouco tempo, já conhecia o caminho da escola, os vizinhos, os horários da novela e até o gosto de Viviane por leite com achocolatado, embora ela não deixasse ele chegar muito perto. Era um menino que não dava trabalho. A professora elogiava o comportamento, os colegas gostavam dele e até o porteiro da escola dizia que ele era diferente. Doce, educado, atento. Quando eu ouvia isso, meu peito inchava de orgulho. Todo mundo no bairro conhecia a história, e a cada elogio que eu recebia por ter acolhido o menino, mais eu me agarrava à ideia de que estava fazendo tudo certo. Dona Nair dizia sempre: Deus vai te recompensar, Cissa. Esse menino vai te dar orgulho. E eu acreditava. Trabalhava ainda mais. Levava ele nas consultas do posto, participava das reuniões da escola, fazia tarefa de casa com ele à noite e ainda separava um tempinho para brincar de faz de conta no quintal. Ícaro me chamava de tia-mãe com tanto carinho que eu esquecia por instantes de todas as dores e dificuldades da vida. Mas Viviane começou a sumir dentro da própria casa. No começo foi sutil. Deixava de aparecer para jantar com a gente, dizia que tinha dor de cabeça ou que ia terminar alguma coisa da escola. Outras vezes, chegava e ia direto para o quarto, sem nem perguntar como tinha sido meu dia. Eu tentava não dar importância, achando que era só fase, adolescência mesmo. Até que um dia, depois de servir o almoço, perguntei se ela queria mais arroz. Ela respondeu com um "não tô com fome", seco, e ficou mexendo na comida, sem comer. Quando levantei para buscar um copo d'água, ouvi ela dizer baixinho, quase para si mesma: "Agora tudo é para ele." Fingi que não ouvi, porque era mais fácil acreditar que era só birra, porque admitir que eu estava perdendo minha filha me assustava mais do que qualquer outra coisa. No fim de agosto, chegou o aniversário de 16 anos da Viviane. Planejei fazer uma torta simples, comprei guaraná em garrafa de vidro, daquelas que ainda se vendiam em armazém, e deixei separado um dinheirinho para comprar um caderno novo que ela tinha comentado que queria. Não era muito, mas era o que eu podia. Só que na véspera, Ícaro acordou com febre e começou a vomitar. Fiquei desesperada. Corri com ele para o pronto-socorro. A médica disse que era virose, mas que precisava ficar em observação. Passamos a noite em claro, sentados em cadeiras de metal, com o cheiro forte de hospital grudado na roupa. No dia seguinte, enquanto Ícaro dormia um pouco melhor, lembrei que era o dia do aniversário da minha filha. Olhei no relógio. Já era mais de meio-dia. Liguei para a casa de Dona Nair, pedi que ela fosse até lá e dissesse a Viviane que Ícaro estava melhor, mas que eu só ia voltar à noite. Quando cheguei, já era quase 7 da noite. A torta estava intacta na geladeira. A mesa posta com 2 pratos, mas nenhum sinal de que alguém tinha comido. Encontrei Viviane sentada na cama, olhando para o nada. Tentei me justificar, explicar, contar da febre, da espera no hospital. Ela me olhou com os olhos duros e disse: "Você me esqueceu, nem para mandar um bilhete, nem um parabéns." Eu falei que tinha pedido para Dona Nair avisar. E ela respondeu: "Claro, agora até parabéns é por vizinha. Está tudo bem, mãe, eu já entendi. Você só precisava de um novo brinquedo." E virou o rosto. Aquilo me atravessou. Me doeu em um lugar que eu nem sabia que existia. Tentei reagir. Falei que ela estava sendo egoísta, que o irmão estava doente, que ela era grande o suficiente para entender. Mas no fundo, eu mesma não acreditava muito no que dizia. E talvez por isso ela tenha se levantado, olhado para mim com raiva e dito: "Você escolheu ele.
Só não vem me pedir carinho depois. Aquela foi a primeira briga. De verdade. Sem meias palavras. E foi também o início do nosso silêncio. Viviane passou os dias seguintes sem me dirigir a palavra. Cumpria os deveres, ia à escola, voltava, mas era como se a alma dela não estivesse mais ali. A presença dela virou ausência. Às vezes eu escutava o som do rádio no quarto dela, uma música do Legião Urbana tocando baixinho, e aquilo me lembrava que, mesmo quieta, ela ainda sentia. Mas eu não sabia mais como chegar perto. Eu tentava me convencer de que estava fazendo tudo certo. Me apegava à ideia de que um dia ela ia entender, que tudo aquilo era por amor, que eu não tinha escolha. Mas toda vez que via aquele prato intocado na mesa, ou aquela mochila jogada no sofá sem nenhum oi, eu sentia que estava perdendo ela um pouco mais. Ícaro, por outro lado, florescia. Chegava da escola contando histórias, mostrando desenhos, dizendo que a professora tinha elogiado a letra dele. Ele virou o menino prodígio da rua. Silvinha vivia dizendo: "Esse aí tem futuro, viu? Vai ser doutor." E Dona Nair completava: "Tudo graças a Cissa, um exemplo de mulher." E eu, naquele papel de tia guerreira, me alimentava daquelas palavras. Precisava acreditar que meu esforço estava valendo a pena. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma culpa surda crescendo dentro do peito. Como se cada elogio que eu recebia pelo menino fosse uma pedra que eu jogava sem querer no coração da minha filha. A escola de Viviane começou a ligar. Disseram que ela andava mais calada, que as notas tinham caído. Uma professora comentou que ela parecia desmotivada. Perguntei para Viviane o que estava acontecendo. Ela disse apenas: "Nada, está tudo bem." Mas não estava. O olhar dela já não brilhava. Ela, que antes adorava escrever redações e ler revistas na varanda, agora passava horas em silêncio, trancada no quarto. Uma noite, ouvi soluços vindo do quarto dela. Me aproximei da porta. Fiquei ali parada, ouvindo, sem saber se batia ou se fingia que não estava ouvindo. Acabei voltando para a cozinha, abri o caderno de contas e me escondi atrás dos números. Foi mais fácil assim, porque eu não sabia como cuidar de dois sem machucar um. O tempo foi seguindo. Ícaro ganhou uma medalhinha em um concurso de desenho da escola. Recebeu o diploma numa feirinha do bairro e fizeram até foto com ele e a diretora. A imagem saiu na edição do jornalzinho da comunidade. Eu cortei e colei na porta da geladeira. Viviane passou, olhou e foi para o quarto. Nem comentou. Nesse dia, quando fui fechar a janela da sala, encontrei o retrato dela de formatura do fundamental, aquele em que ela aparecia com uma flor na mão e um sorriso tímido. Tinha deixado em cima do armário fazia tempo. Peguei e coloquei ao lado da foto de Ícaro. No dia seguinte, alguém, talvez ela mesma, tinha tirado a foto dali. Guardei em silêncio, porque já era difícil demais reconhecer que a minha filha estava virando sombra dentro da minha própria casa. Os dias foram passando como um trem que nunca parava, mas o silêncio dentro de casa gritava mais alto do que qualquer barulho lá fora. Viviane, já com 18 anos feitos, parecia viver em um lugar onde eu não conseguia mais alcançar. A gente mal se falava. Ela acordava, saía, voltava, comia no quarto. Quando nos encontrávamos, os olhares eram rápidos, os gestos mecânicos, como se fôssemos duas estranhas dividindo a mesma casa por obrigação. Até que um dia, sem aviso, ela me disse que ia embora. Que tinha falado com o pai dela, o Elias, e que ia morar com ele. Aquilo me pegou como uma rasteira. Eu estava lavando roupa no tanque quando ela disse, com aquela calma que só quem já decidiu de verdade tem: "Já arrumei minhas coisas. O pai vem me buscar depois do almoço." Soltei o pano que estava esfregando e perguntei se era brincadeira. Ela respondeu que não, que já fazia tempo que não se sentia parte de nada ali. Tentei argumentar. Disse que ela era minha filha, que eu precisava dela. E aí veio a frase que ficou cravada em mim como um espinho. "Você precisou de mim quando era só eu. Agora você já tem ele." Não teve briga,
Nem escândalo. Foi tudo frio, dolorido, como um corte limpo. Ela saiu do quarto com a mochila nas costas e uma sacola na mão. Não quis levar quase nada. Nem os cadernos antigos, nem as fotos, nem os enfeites que tinha ganhado das amigas. Me olhou na porta com os olhos secos. Eu tentei abraçá-la, mas ela desviou. Disse apenas, "Tchau, mãe." E entrou no carro do pai. Elias estava ao volante. Nem saiu do carro. Só acenou com a cabeça, como se estivesse cumprindo um favor. Eu fiquei na calçada, com o sol no rosto e os olhos cheios de lágrimas que não caíram. Vi o carro dobrar a esquina. E ali, naquele momento, eu soube que alguma coisa em mim tinha ido embora também. A casa ficou vazia de um jeito diferente. Ícaro, percebendo a ausência da prima, me perguntou no dia seguinte por que ela não tinha voltado da escola. Eu disse que ela estava morando com o pai. Ele perguntou se ela ia voltar. E eu respondi que talvez sim, mas que não era hora ainda. Ele não fez mais perguntas. Só disse que ia guardar um desenho para quando ela voltasse. E foi brincar no quintal. Eu fingia que estava tudo bem. Ocupava meu tempo com a rotina, com as roupas, com o feijão no fogo, com os deveres da escola do Ícaro. Me agarrava a ele como a uma boia no mar revolto. Acreditava que, ao cuidar dele com ainda mais afinco, eu ia preencher o buraco que Viviane tinha deixado. Mas buraco de filho não se tapa com o amor de outro. Só que naquela época eu ainda não entendia isso. Ícaro, mesmo criança, percebia as mudanças. Me chamava mais vezes, pedia atenção, perguntava se eu estava triste. E eu dizia que não, que estava tudo certo. Que às vezes a vida separa as pessoas, mas que a gente continua amando do mesmo jeito. Ele aceitava minhas respostas com a doçura que só as crianças têm. Um domingo de manhã, fui na feira com ele. Compramos abóbora, cheiro verde, banana nanica e pão de sal. Na volta, passamos em frente à igreja, e o coral cantava uma música que falava de reconciliação. Me deu um aperto no peito. Pensei em Viviane. Será que ela estava comendo bem? Será que o Elias cuidava dela direito? A verdade é que Elias nunca foi pai presente. Mesmo no tempo que a gente ainda era casado, ele preferia os botecos e os amigos de bar à rotina da casa. Quando nos separamos, ele só aparecia de vez em quando, e sempre com desculpas. E agora, depois de tanto tempo ausente, ele a aceitava de volta, não por amor, mas por conveniência. Tinha espaço sobrando, e talvez alguma culpa guardada no fundo da gaveta. Neide, minha antiga patroa, apareceu numa tarde dessas, trazendo um pacote com roupas do neto dela. Disse que talvez servissem para o Ícaro. Agradeci, peguei o pacote e ela aproveitou para me perguntar da Viviane. Expliquei por cima que ela tinha ido morar com o pai. E ela disse: "Bom, pelo menos agora você pode se dedicar 100% ao menino, né? Vai ser médico esse aí. Tem futuro." Fiquei com vontade de responder que eu ainda tinha uma filha, mas calei. Depois que ela foi embora, Ícaro, que tinha ouvido a conversa da varanda, me perguntou por que todo mundo achava que ele ia ser médico. Eu ri e disse que era porque ele era muito inteligente. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois falou: "Mãe, se eu for médico, você vai poder morar numa casa grande com tudo novo?" Aquilo me pegou de surpresa. Perguntei quem tinha falado isso para ele. Ele disse que ouviu na rua que Silvinha tinha dito que eu merecia uma vida melhor depois de tanto esforço com aquele menino. Eu não soube o que dizer. Abracei ele e falei que a única coisa que eu queria era que ele fosse feliz. Mas por dentro, me perguntei se ele já estava começando a entender o que o mundo esperava dele. E se um dia ele também ia querer me deixar para trás. Naquela noite, antes de dormir, entrei no quarto vazio da Viviane. Tudo ainda estava no lugar. A colcha de retalhos que minha mãe costurou, o abajur com florzinha que ela ganhou no aniversário de 12 anos, a foto de formatura da 8ª série. Sentei na beira da cama e fiquei ali, em silêncio. Por um instante, me imaginei batendo na porta da casa do Elias e pedindo para ela voltar. Mas logo veio o orgulho, a raiva, a dor, e me levantei. Apaguei a luz, fechei a porta e fui deitar. Ícaro já dormia.
O ventilador fazia aquele barulho monótono de sempre. E eu fiquei olhando para o teto, tentando entender em que momento eu deixei de ser mãe de uma filha para ser tia-mãe de um menino. Os anos passaram em um piscar de olhos, mas a marca que Viviane deixou com sua ausência não saiu de mim nem por um instante. A porta do quarto dela continuava fechada, e eu, por algum motivo que nem sei explicar, nunca consegui transformá-lo em outra coisa. Era como se parte de mim ainda esperasse que ela voltasse, mesmo sem acreditar de verdade nisso. Mas o tempo, esse senhor impiedoso, não para esperar ninguém, e Ícaro cresceu. Virou um adolescente bonito, educado, desses que todo mundo do bairro admirava. Tinha um olhar calmo, daqueles que parecem entender mais do que dizem. Era magro, com os mesmos traços delicados da mãe, e um jeito de falar que encantava. Quando falava de livros, de ciência, de futuro, a vizinhança ouvia como se fosse um doutor formado. Lembro de quando ele ganhou a primeira medalha em uma Olimpíada de Matemática da escola. Veio correndo, com o papel na mão, dizendo que tinha acertado quase tudo e que ia receber um certificado. Me chamou para a cerimônia de entrega no auditório da escola estadual do bairro vizinho. Eu fui. Sentei na primeira fileira. Quando o nome dele foi anunciado, eu bati palmas com força, com orgulho transbordando. Ele olhou para mim, sorriu tímido e voltou para o lugar. Silvinha, que estava sentada 2 fileiras atrás, se inclinou para a frente e cochichou no meu ouvido. Esse menino é luz, Cissa. Você tirou ele do buraco e ele vai te levar para o céu. Aos poucos, as oportunidades foram surgindo. Ícaro conseguiu uma vaga numa escola pública de excelência, daquelas que preparavam os alunos para vestibular e davam bolsa de transporte. Acordava ainda de madrugada, pegava 2 ônibus para chegar. E eu fazia questão de preparar a lancheira dele, com suco, biscoito e, às vezes, uma fatia do meu bolo de laranja. Dizia que levava sorte. Só que, para acompanhar aquele ritmo, ele precisava de livros caros, apostilas, materiais que não estavam no orçamento da casa. Foi aí que comecei a vender trufas. Aprendi a fazer com uma vizinha, comprei umas forminhas emprestadas e comecei a bater de porta em porta. Chocolate caseiro, feito com carinho. Vendia na igreja, na feira, nas portas das escolas. E quando isso não foi mais suficiente, peguei roupa para passar, além das que eu já lavava. Meus dedos ficaram ainda mais calejados, mas meu peito seguia firme. Eu dizia para mim mesma: vai valer a pena. Ele vai mudar tudo. Penhorei um anel que era da minha mãe, a única joia de verdade que eu tinha, para pagar uma taxa do cursinho que ele queria fazer aos sábados. Era um anel com uma pedrinha vermelha, que minha mãe usava nos natais. Doeu entregar, mas doeu mais pensar em dizer não para ele. Enquanto isso, Viviane tinha sumido por completo. As cartas que eu mandava voltavam, ou então não tinham resposta. Liguei algumas vezes para a casa do Elias. Ele sempre dizia que ela não estava. Teve um dia em que ele mesmo falou: você não percebe que ela não quer falar com você? Eu desliguei sem responder. Fiquei sentada no chão da cozinha, com o telefone no colo e os olhos vazios. Ícaro nunca perguntava por ela. Era como se aquela parte da vida tivesse sido apagada. Mas às vezes eu o pegava olhando para o quarto dela, parado, quieto. E eu me perguntava se, mesmo calado, ele também sentia aquela ausência. Aos poucos, fui notando pequenas mudanças no jeito dele. Quando os colegas de escola ligavam, os poucos que tinham telefone, ele mudava o tom de voz, falava mais baixo, usava palavras que não eram do nosso dia a dia. Um dia, ouvi ele dizendo que morava na Zona Norte, como quem evita o nome do bairro. E quando eu perguntei sobre isso, ele disse que era só jeito de falar. Ele começou a trazer livros que eu não entendia. Livros com capa preta, títulos difíceis. Lia até tarde, fazia resumos, colava anotações na parede. Eu me orgulhava daquilo, mas também sentia que algo se distanciava, ainda que bem devagar. Certa tarde, Sandro, o amigo de infância do Ícaro, que sempre vinha jogar bola no quintal, passou em casa. Trocamos umas palavras no portão e ele comentou: Cissa, o Ícaro está meio diferente, né? Mal fala com a gente agora.
Encontrei ele outro dia no ponto, e ele fingiu que não me viu. Eu ri amarelo. Disse que devia ser pressa, estudo, cansaço. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Comecei a reparar. Quando eu dizia para ele que Dona Nair tinha perguntado por ele, ele respondia com um "Ah, legal", sem empolgação. Quando a vizinha chamava para ele pegar bolo ou fruta, ele agradecia, mas já não ficava mais tempo conversando no portão. Parecia que a rua, que antes era o mundo dele, estava ficando pequena. Mesmo assim, eu me recusava a ver o que já estava ali, bem na minha frente. Dizia para mim mesma que ele estava crescendo, amadurecendo, que era natural querer espaço, que era o preço da mudança. Uma noite, depois de um dia inteiro de trabalho, me sentei na cama para escrever na agenda os gastos da semana. O nome Ícaro Apostila apareceu 3 vezes. O nome Viviane não aparecia há meses. Fechei a agenda, apaguei a luz e fiquei ali, no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio e o barulho da respiração dele no quarto ao lado. Pensei em escrever outra carta para minha filha, mas não escrevi. No dia seguinte, Ícaro chegou da escola e me contou, com brilho nos olhos, que tinha ficado em 2º lugar numa simulação de vestibular. Eu abracei ele com força, beijei o rosto suado e disse: "Você vai ser médico, meu filho. Vai ser o homem que eu nunca pude ser." Ele sorriu, mas por um segundo desviou o olhar. E aquele desvio, tão pequeno, foi como uma fresta aberta para o que viria depois. A carta da aprovação chegou numa sexta-feira à tarde, junto com o barulho da chuva e o cheiro forte de feijão que eu tinha deixado no fogo. Ícaro entrou correndo, molhado até os joelhos, com o envelope nas mãos e o coração nos olhos. Falava sem parar, apontando as palavras com os dedos trêmulos. Ele tinha passado em medicina. Universidade Federal. Primeira chamada. Eu não sabia se ria, se chorava, se ajoelhava. Abracei ele com força e repeti várias vezes: "Eu sabia, eu sabia." Ele me girava pela cozinha, os 2 molhados de chuva e o feijão queimando no fundo da panela. Foi um daqueles momentos que a gente guarda no corpo, como se fosse tatuagem. Decidi que a gente precisava comemorar. Nada grandioso. Só um bolinho no quintal, como a gente fazia nos aniversários com os vizinhos de sempre. Pão com mortadela, refrigerante de garrafa, bolo de fubá. Fiz até a receita antiga da Luciene, aquela que ela dizia que nunca desandava. Chamei Dona Nair, Silvinha, Sandro, as crianças da rua. Pendurei umas bandeirinhas feitas de papel crepom e espalhei balões azuis pela varanda. Mas Ícaro, ele chegou atrasado. Veio com a camisa da universidade, uma mochila nova nas costas e um sorriso tenso no rosto. Cumprimentou todo mundo com educação, mas sem brilho. Quando viu o cartaz que eu tinha pendurado com a frase "Parabéns, doutor Ícaro", ele disfarçou um riso e me chamou de canto. Disse que aquilo era exagero, que ia parecer brega se algum colega visse. Pediu que eu não postasse nenhuma foto nas redes sociais, porque, nas palavras dele, a galera da faculdade não entende muito essas coisas. Fiquei parada, com o celular na mão, sem saber se obedecia ou se me magoava. Optei por sorrir e guardar o aparelho no bolso do avental. Mas por dentro, o bolo de fubá já começava a amargar. Uma semana depois, Ícaro me pediu para levá-lo numa entrevista para um estágio voluntário na própria faculdade. Era longe. Pegamos 2 ônibus e ainda andamos um bom trecho a pé. Quando cheguei lá, achei que tinha entrado em um mundo de novela. Prédios altos, corredores amplos, janelas de vidro, gente andando apressada com jaleco branco, mochilas caras, celular moderno na mão. Jovens de aparência impecável, pele boa, roupa limpa, cheiro de perfume. Ícaro andava ao meu lado, falando das matérias, dos professores, mas eu já não ouvia direito. Me sentia miúda naquele lugar. Como se a minha roupa simples, uma blusa florida com gola de crochê e uma calça jeans surrada, dissesse para todo mundo que eu não pertencia ali. Enquanto ele preenchia uma ficha na secretaria, fiquei em um banco de madeira no corredor. Foi ali que vi uma moça se aproximar. Branca, loira, sorriso contido, vestido de linho claro e sandália de salto.
Olhou para mim com curiosidade, como quem tenta entender o que uma mulher como eu fazia ali. Depois olhou para Ícaro e fez um gesto com a cabeça, chamando ele de longe. Era a primeira vez que eu via Raíssa. Ícaro se levantou depressa, me lançou um olhar rápido, quase de desculpa, e foi até ela. Conversaram um pouco, riram de algo que não ouvi, e depois ele voltou, me pegou pelo braço e disse que o professor ia demorar, que podíamos ir embora. Nem quis esperar. Achei estranho, mas não questionei. No caminho de volta, tentei comentar sobre a moça, mas ele desconversou. Falou da chuva que vinha chegando, das provas do mês seguinte, do ônibus lotado. Eu fiquei em silêncio. Olhava para ele e pensava: ele está crescendo, só isso, é natural. Mas havia algo diferente. O jeito como ele endireitava as costas ao falar com os colegas, o modo como evitava que eu me aproximasse demais na frente deles, as palavras mais rebuscadas que ele usava quando falava com outras pessoas. Era como se ele tivesse duas vozes, uma para mim, outra para o mundo novo. No fim de semana, Sandro passou aqui em casa para pegar uma trufa. Ele ainda comprava minhas trufas para vender no salão do tio. Sentou no degrau da varanda, tomou um copo d'água e perguntou se o Ícaro ia dar as caras. Eu disse que ele estava estudando, e ele soltou: ele está esquisito, sabia? A gente tenta falar com ele na rua, e ele só acena de longe. Outro dia, no terminal, nem olhou na minha cara. Tentei defender, dizendo que a faculdade era puxada, que a cabeça dele estava em outro ritmo. Mas o comentário do Sandro ecoou dentro de mim, porque não era só ele que estava sentindo esse afastamento. Eu também estava. No domingo, arrumei o armário e encontrei a camisa que Ícaro usava quando era criança, aquela do super-herói que ele não tirava por nada. Fiquei ali, com o tecido desbotado nas mãos, lembrando do menino que corria descalço no quintal, que me pedia história antes de dormir, que dizia que queria ser médico de passarinho. Agora ele falava de residência, de plantões, de networking, mas eu, naquele momento, comecei a entender, ainda que sem querer aceitar, que o mundo onde ele estava entrando não era mais o meu. A mudança de tom começou nos detalhes. Primeiro, foram os pedidos sutis, quase carinhosos, como quando Ícaro me disse, com aquela voz mansa que sempre usava quando queria amenizar algo: mãe, não precisa mais ir me buscar na faculdade, não. Lá é meio longe, sabe? Todo mundo já vai sozinho. Na hora, achei natural. Afinal, ele já era um homem feito, 20 e poucos anos, estudando medicina, lidando com gente importante. Mas depois ele repetiu: 1, 2, 3 vezes. E na terceira, teve um acréscimo. É que o pessoal lá é de outra realidade. Eles não entendem muito bem. Aquilo me mordeu por dentro, mas sorri. Falei que estava certo, que eu confiava nele. Por fora, continuei firme. Por dentro, um pedaço de mim começou a descolar. Com o tempo, ele também começou a me chamar de Cissa, com mais frequência. Era um apelido que a Luciene usava quando queria me provocar ou quando a gente ria das bobagens da vida. Ícaro, desde pequeno, me chamava de tia-mãe, depois só de mãe, mas agora era só Cissa. Na frente dos colegas, então, só isso. Nada de minha mãe, minha tia que me criou. Era só a Cissa, como se fosse alguém ali da vizinhança, uma conhecida qualquer. O jeito como ele falava de si também mudou. Comecei a notar que, nos eventos da faculdade, quando davam espaço para ele contar a própria trajetória, como em uma apresentação que ele preparou para o projeto de extensão, ele falava do esforço, das noites em claro, da superação. Falava de ter estudado em escola pública, sim, mas nunca mencionava quem cozinhava para ele, quem lavava suas roupas, quem fazia as trufas que pagaram as apostilas. Nem uma vírgula. Teve um dia que um rapaz ligou aqui em casa procurando por ele. Era um colega da faculdade. Atendi e expliquei que o Ícaro ainda não tinha chegado. O rapaz perguntou: a senhora é a antiga babá dele? Aquela que criou ele quando era pequeno? Fiquei muda. Ele repetiu. Eu disse apenas: sou a tia. E desliguei. Naquela noite, não falei nada.
Fiz a janta normalmente, arroz, carne moída e salada. Quando ele chegou, com a mochila nas costas e o jaleco pendurado no braço, ainda sorriu e perguntou: "Tá tudo bem, Cissa?" Eu respondi que sim, que estava tudo certo, mas dentro de mim, um mundo inteiro desabava em silêncio. Comecei a perceber que ele evitava trazer colegas para casa. Quando insistia, dizia que o pessoal mora longe, mãe. É complicado. Uma vez, ouvi ele comentando ao telefone: "É uma casa simples, no bairro onde cresci, bem humilde." Parecia uma justificativa, uma explicação antecipada para alguma vergonha que nem devia existir. E o que mais me doía era que lá fora ele seguia sendo o menino de ouro. A vizinhança falava com orgulho: "Vai ser doutor, criado com tanto carinho pela Cissa." Silvinha espalhava para todo lado que eu era uma segunda mãe exemplar, dessas que a televisão devia mostrar. E eu, ali, segurando o bolo no forno, sentindo que a televisão que passava na minha vida era muda. Quando o aniversário dele chegou, me preparei. Era o primeiro desde que ele entrara de vez na vida adulta. Ia fazer 25. Fiz o famoso bolo de laranja, aquele que ele pedia desde menino. Passei o dia inteiro preparando tudo. Pendurei balões amarelos no quintal, enchi a mesa com salgadinhos, guaraná e até fiz uma decoração simples com o nome dele recortado em papel colorido. Avisei dias antes: "Vai ter um bolinho, Ícaro. Só com o pessoal da rua. Dona Nair vai trazer coxinha e Sandro já confirmou que vem." Ele sorriu e disse que ia tentar. Que talvez tivesse trabalho no laboratório. Naquele dia, esperei. A mesa posta, o cheiro do bolo invadindo a casa. Os vizinhos começaram a chegar. Silvinha trouxe um presente pequeno, enrolado em papel azul. Sandro veio com um engradado de refrigerante. Dona Nair trouxe um vaso com flores e disse: "Hoje é dia de alegria." Mas Ícaro não veio. Me ligou, já passava das 9 da noite. A voz apressada, abafada por algum ruído de fundo. Disse que tinha dado um problema em um projeto, que não ia conseguir sair da faculdade. Pediu desculpa. Prometeu vir no dia seguinte. Eu respondi que tudo bem, que ele devia estar ocupado mesmo. Depois desliguei e voltei para a mesa. Os convidados foram indo embora, aos poucos, tentando disfarçar o constrangimento. Sandro foi o último a sair. Me abraçou e disse: "Você fez sua parte, Cissa. O mundo às vezes puxa a gente para longe." Eu só balancei a cabeça. No dia seguinte, acordei cedo. O bolo continuava intacto. Cortei uma fatia, comi devagar. O gosto estava bom, mas já não adocicava mais nada. A manhã da formatura começou como qualquer outra. O céu estava claro, a cidade abafada, e o cheiro de bolo de laranja já tomava conta da cozinha antes das 8. Acordei cedo, mesmo sem necessidade. Não consegui dormir direito na noite anterior. Pensava nos detalhes, na roupa que escolhi dias antes, um vestido azul marinho com rendinha nas mangas, comprado com o dinheiro de 3 semanas de trufas, nos sapatos que estavam gastos, mas ainda brilhavam com a graxa que Sandro emprestou, e no bolo, o meu bolo de laranja. A receita que a Luciene amava. O mesmo que Ícaro pedia nos aniversários, o que eu fazia quando queria mostrar amor. Ícaro tinha me dito com certa cautela que os convites da formatura eram limitados. Mas se a senhora quiser, pode aparecer lá para ajudar com as coisas do coquetel. Vai ser depois da cerimônia. Leva aquele bolo, o pessoal vai gostar. Na hora, eu nem parei para pensar no que ele realmente queria dizer. Só ouvi "vai gostar" e meu coração preencheu o resto com esperança. Passei o dia arrumando tudo com o mesmo carinho de sempre. Fiz o bolo com capricho, separei uma bandeja bonita, enrolei com um pano de prato bordado. Tomei banho demorado, arrumei o cabelo com bobs, passei um pó compacto que a dona Nair me emprestou e um batom cor-de-boca que quase não usava. Olhei no espelho e disse para mim mesma: "Hoje é o dia dele. E você vai estar lá." Saí com o bolo equilibrado numa mão e uma sacola com talheres descartáveis na outra. Peguei 2 ônibus até o salão onde aconteceria a festa. Era em um espaço bonito, moderno, cheio de vidros e luzes. Quando cheguei, olhei ao redor e senti o peso de não pertencer àquele lugar.
As mulheres usavam vestidos longos, joias que brilhavam mais que as luzes do teto. Os homens, todos de terno e gravata. E eu, com meu vestido simples e os pés latejando dentro do sapato, tentando não parecer deslocada. Passei pela recepção, segurando o bolo com firmeza, dizendo que estava ali para ajudar na organização do coquetel. A moça nem me questionou. Me indicou uma porta lateral. Entrei e segui por um corredor que dava acesso ao salão principal. A música tocava baixinho e os formandos estavam sendo chamados, um a um, no palco. Cheguei bem na hora em que anunciavam o nome de Ícaro. Ele entrou com a beca preta, o capelo na cabeça, um sorriso elegante. Era o mesmo menino que eu vi crescer, mas parecia mais distante do que nunca. A plateia aplaudiu. Eu, no fundo, bati palmas devagar. Tentei conter a emoção. Pensei, ele conseguiu. Fiquei em um canto, tentando achar um lugar para deixar o bolo, quando uma moça se aproximou dele. Era Raíssa, a mesma que eu tinha visto na faculdade tempos antes. Estava linda, com um vestido de cetim bege e o cabelo preso em um coque elegante. Ela olhou para mim com curiosidade, apontou discretamente, e eu, mesmo longe, consegui ouvir a pergunta dela. Quem é aquela senhora ali com o bolo? Ícaro olhou na minha direção. E aí aconteceu. Ele sorriu, sem graça, e disse, em um tom baixo que talvez achasse que eu não ouviria. Ah, é uma vizinha lá do bairro onde eu cresci, uma mulher simples que ajudava lá em casa, tipo empregada. Muito gente boa. As palavras chegaram até mim como se o mundo tivesse ficado em silêncio, só para que eu pudesse escutá-las com clareza. Fiquei parada, o bolo nas mãos, o peito apertado, os olhos marejados. Não consegui me mexer. Só olhava para ele e ele não olhava de volta. Continuou conversando com Raíssa, sorrindo, gesticulando. Seguiu em frente. Dei meia volta. Voltei pelo mesmo corredor. Ninguém me impediu. Ninguém notou. Fui embora com o bolo intacto, os passos curtos, o coração desfeito. Na rua, o vento da noite bateu no meu rosto como uma bofetada. Esperei o ônibus por 20 minutos, de pé, com o bolo no colo, sem conseguir respirar direito. As luzes do salão ficaram para trás, e com elas, alguma coisa dentro de mim se apagou. Cheguei em casa, coloquei o bolo sobre a mesa, tirei os sapatos e me sentei. Fiquei ali, na cozinha vazia, com a maquiagem borrada e o silêncio mais alto do que nunca. Foi naquela noite que eu entendi. Ele não tinha vergonha de mim. Ele tinha vergonha de quem ele foi, e para subir precisava apagar a escada por onde subiu. Voltei para casa com o bolo de laranja ainda quente nas mãos. Mas dentro de mim, tudo já tinha esfriado. Não chorei no caminho. Não praguejei. Não me perguntei o porquê. Eu só andei. Uma perna depois da outra, como se o corpo soubesse o que fazer enquanto a alma se recolhia para algum canto escondido. Quando entrei pela porta da cozinha, coloquei o bolo sobre a mesa sem tirar a tampa. A sala estava escura. O ventilador rodava preguiçoso, fazendo barulho de motor velho. Tirei o vestido com cuidado, como se despissem uma parte da história junto com ele. Pendurei atrás da porta e fui até o guarda-roupa. Peguei a mala marrom que tinha guardado há anos no maleiro, a mesma que usei quando me separei do pai da Viviane. Aquela mala já tinha visto despedidas. Comecei a dobrar as roupas do Ícaro uma a uma. Camisetas, calças, o jaleco branco com o nome bordado, o caderno com as anotações que ele deixava pela sala. Coloquei tudo com cuidado, como quem embala lembranças. Cada dobra era uma memória. As noites em claro, o dinheiro contado, as trufas vendidas sob sol forte, as frases de incentivo escritas no rodapé dos cadernos, os sorrisos dele quando mostrava as notas boas. E agora, tudo aquilo virava silêncio. Não chorei. Só parei por um momento quando segurei uma das camisetas antigas dele, manchada de tinta guache, de uma atividade da escola. Levei até o rosto. Tinha cheiro de infância, de tempo que não volta. Depois, continuei. Deixei a mala encostada atrás da porta. Me sentei na sala, ainda de vestido de casa, com os pés no chão frio e as mãos entrelaçadas no colo. Esperei.
Ele chegou tarde. Passava das 11. A porta se abriu com a leveza de quem chega em casa depois de vencer o mundo. Entrou rindo baixo, com o cabelo meio despenteado, o perfume forte e a beca dobrada no braço. Ainda vinha com o brilho da festa nos olhos. Quando me viu ali sentada, parou. Deu um passo, olhou para a mala e franziu a testa. "Tá tudo bem, Cissa?" perguntou. Eu respirei fundo. A voz saiu firme, mas sem raiva. "Tá, Ícaro. Está tudo em paz. Só que essa casa não é mais a sua." Ele ficou parado, sem entender. "Como assim?" Apontei com o queixo para a mala. "Você já é médico, homem feito, pode seguir sua vida. Eu fiz o que podia. Agora é com você." Ele tentou se aproximar, confuso, balançando a cabeça. "Mãe, pera! O que aconteceu?" Eu levantei devagar, encarei ele nos olhos e disse: "Aconteceu que eu ouvi. A Raíssa perguntou quem eu era, e você respondeu." O rosto dele mudou. A expressão caiu como um pano. Ele ficou pálido, gaguejou alguma coisa, tentou justificar. "Mãe, eu não queria que achassem... Eu estava nervoso. Eu não pensei." Interrompi. "Você pensou sim. Pensou em como parecer melhor para os outros. E para isso eu tive que virar empregada." Ele se calou, e pela primeira vez em muito tempo, Ícaro ficou sem palavras na minha frente. "Você me pediu para não postar foto. Me pediu para não te buscar, para não falar com seus colegas. Foi apagando a minha existência devagar, e eu aceitei. Mas ontem você me apagou de vez. E eu ouvi." Ele estendeu a mão, tentou se aproximar. "Me desculpa, mãe. Eu errei. Foi feio o que eu fiz, eu sei. Mas eu posso consertar?" Balancei a cabeça. "Tem coisa que a gente conserta, tem coisa que não. Eu te amei com tudo que eu tinha. Você escolheu mentir." Ele chorou. Baixou a cabeça. Mas eu não me mexi. Mantive os pés firmes no chão e o coração endurecido pelo amor ferido. "Leva a mala. Vai seguir teu caminho. Eu vou seguir o meu. Você não precisa mais se envergonhar." Pegou a mala devagar. Olhou para mim uma última vez. Disse: "Me perdoa, por favor." E eu apenas abri a porta. Não bati, não gritei, não chorei, só fechei devagar. Do lado de dentro, o silêncio voltou. Era outro tipo de silêncio agora. Não o silêncio da espera. Era o da decisão. No dia seguinte, Sandro passou aqui para deixar um dinheiro das trufas que tinha vendido no salão. Ficou me olhando com um olhar meio triste, meio confuso. "Sabe o que é, Cissa? Encontrei o Ícaro ontem na avenida. Falei com ele. Ele fingiu que não me viu." Sandro mexeu no boné, engoliu seco. "Cresceu demais, né?" Eu dei um meio sorriso. Tem gente que cresce tanto que esquece de onde saiu. Dona Nair, que ouvia a conversa da calçada, se aproximou. Trouxe um prato com bolinhos de chuva. Me entregou e disse: "Você fez o que tinha que fazer. O amor não é cego, Cissa, mas a gente às vezes tapa os olhos para não ver." Agradeci e voltei para dentro. Comi um bolinho de chuva, olhando para a mala vazia no canto da sala. Estava ali, aberta, esperando o que viria depois. Os dias depois da saída do Ícaro vieram pesados, sem cor. A casa, que já era silenciosa, virou um lugar onde até o barulho da chaleira parecia alto demais. Não tinha mais risada de criança, nem porta de quarto se abrindo, nem som de chinelo arrastando pelo corredor. Só eu, os móveis e a memória. E um bolo de laranja ainda inteiro em cima da mesa, que acabou indo para o lixo sem que ninguém tivesse coragem de tocar. A primeira semana passou com o corpo no piloto automático. Levantava, lavava a louça, passava pano na sala, ajeitava os travesseiros como se alguém fosse deitar ali de novo. À noite, me sentava na cadeira da varanda e ficava olhando o portão, mesmo sabendo que ele não ia voltar. Comecei a escrever cartas, não para ele, para mim mesma. Pegava pedaços de papel de pão, contracapas de cadernos antigos, envelopes esquecidos no fundo da gaveta. Escrevia desabafos, confissões, gritos silenciosos que não cabiam na garganta. Contava sobre a mágoa,
o cansaço, a sensação de ter amado demais e ainda assim ter sido descartada. Escrevia até as mãos doerem. Depois dobrava e colocava dentro de uma caixa de sapato vazia que ficava no alto do armário do quarto da Viviane, que ainda estava intocado como ela tinha deixado. Não muito tempo depois, as primeiras cartas dele chegaram. 1, 2, 5, todas escritas à mão, com letra firme, limpa, como ele sempre teve. No início, eu nem abria. Só via o nome no remetente, reconhecia o traço e colocava direto na mesma caixa onde estavam os meus desabafos. Era como se aquele espaço se tornasse um depósito de tudo o que eu não conseguia mais encarar. Teve uma carta em especial que não chegou pelo correio. Ele mesmo entregou. Tocou a campainha numa tarde chuvosa. Olhei pelo vidro da janela e vi seu corpo magro, encharcado, segurando um envelope branco. Não abri a porta. Só fiquei ali, imóvel. Ele esperou alguns minutos. Depois colocou a carta no vão da porta e foi embora. Esperei horas para pegar. Quando finalmente tive coragem de tocar no papel, vi a frase escrita do lado de fora. Você foi tudo para mim, mas eu fui covarde. Guardei sem abrir, como todas as outras. E assim fui empilhando palavras nunca lidas, desculpas que talvez doeriam mais do que curariam. Silvinha, como sempre, soube de tudo. Ou inventou o que não soube. Um dia passou na frente de casa e soltou alto, como quem fala com o vento. Você passou pano para ele a vida inteira. Agora ele te limpou da vida dele. Não respondi, só fechei a janela. Dona Nair, mais delicada, veio me visitar em um sábado. Trouxe um pano de prato bordado com flores amarelas e um bolinho de milho. Sentou na cozinha, me olhou com aquele olhar de quem já viveu muito e disse: Cissa, perdoar não é esquecer. É só tirar a dor do peito e deixar espaço para outra coisa. Suspirei fundo. Respondi sem olhar para ela. O que ele destruiu não foi só meu nome. Foi minha história. Me apagou como se eu fosse vergonha. E quem apaga a gente não merece volta. Ela respeitou o silêncio que se formou depois disso. Ficamos um tempo quietas, só ouvindo o barulho do ventilador rodando, como quem entende que tem dor que não se resolve com conselho. Às vezes, de noite, eu olhava para a caixa no alto do armário. Pensava em pegar uma carta, só uma, ler o que ele queria me dizer. Mas o medo de enfraquecer era maior. Medo de abrir a ferida de novo, de duvidar da decisão que levei tanto tempo para tomar. Porque por mais que doesse, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia uma espécie de paz. Uma paz triste, mas firme. Comecei a sonhar muito com a Luciene. Sonhos confusos, às vezes ela me chamava de longe, outras vezes me olhava sem dizer nada. Em um desses sonhos, ela ria enquanto fazia bolo comigo, como quando a gente era adolescente. Acordei com o cheiro do bolo no nariz, mas era só lembrança. Passei a visitar o túmulo dela com mais frequência. Levava flores simples, compradas na feira. Conversava baixinho. Perguntava dentro da minha cabeça se ela teria feito o mesmo, se ela teria tido coragem, ou se teria me julgado. Ali, sentada na beirada fria de cimento, eu dizia: Lucy, eu tentei, dei tudo. Mas tem amor que a gente oferece inteiro e o outro só usa para se enfeitar. Quando acaba, joga fora. Você me deixou ele, e eu deixei ele partir. Não sei se foi certo. Só sei que eu não aguentava mais me apagar para que ele brilhasse. Foi nesse ponto da vida que entendi uma coisa. A gente pode amar alguém com todo o coração, e ainda assim precisar fechar a porta. Amor que não respeita não é amor, é dívida. E eu já tinha pago todas. A caixa com as cartas continua lá, no mesmo lugar. Nunca abri nenhuma, e talvez nunca abra. Não porque guardei mágoa, mas porque, para mim, já não faz diferença o que ele disse. Importa o que ele fez. 2 anos tinham passado desde o dia em que entreguei a mala nas mãos de Ícaro e fechei a porta sem olhar para trás. 2 anos de uma rotina silenciosa, feita de café coado em bule de esmalte lascado, de roupas penduradas no varal, de caminhadas curtas até a feira e de noites longas com o rádio ligado baixinho só para fingir que tinha alguém conversando comigo.
A casa seguiu com a mesma cara. Nada foi reformado, nada ganhou outra cor. Eu mesma fui ficando mais miúda por dentro, mais contida. Não que eu tivesse desistido da vida, não era isso. Era só que viver, depois de tanta coisa, tinha virado um exercício de cuidado, como quem pisa em um chão rachado com medo de quebrar mais ainda. As cartas do Ícaro pararam de chegar. O telefone, antes tão ansioso por tocar, ficou mudo. A caixa de sapato com os envelopes intocados continuava no mesmo lugar, no alto do armário. E eu aprendi a olhar para ela sem sentir vontade de abrir. Foi numa terça-feira cinzenta, de vento gelado e cheiro de chuva vindo de longe, que a surpresa aconteceu. O carteiro passou mais cedo. Entregou um envelope pardo, sem remetente claro. O nome escrito à mão, em letras conhecidas demais para eu ignorar. Tremi. Era dela, Viviane. Sentei à mesa da cozinha, com os óculos tortos no rosto e as mãos suadas. Fiquei olhando o envelope por um bom tempo. O nome mãe não estava no destinatário. Só Cecília Andrade. Aquilo já me preparava para o que viria. Abri com cuidado. As palavras, escritas em caneta azul, eram poucas, mas cada uma delas pesava como tijolo no peito. Eu não te perdoo ainda, mas queria entender. Só isso. Entender por que você me esqueceu. Quando terminei de ler, não consegui segurar. O choro veio inteiro, grosso, sem aviso. Não aquele choro que escorre manso, mas aquele que sacode a alma, que sobe da barriga e arde nos olhos. Chorei como não chorava desde a morte da Luciene. Chorei como quem alivia o peito de uma vida inteira. A carta não vinha com promessas. Não tinha mamãe querida, nem tentativas de suavizar a dor. Era dura, seca, verdadeira. E por isso mesmo, era esperança. Porque quem pergunta ainda quer resposta, e quem quer resposta ainda não desistiu. No dia seguinte, liguei para o número que ela deixou no fim da folha. A voz do outro lado atendeu com um alô frio. Me apresentei. Silêncio. Depois ela disse: "Você leu." Respondi que sim. E perguntei se podíamos conversar. Ela aceitou, com a mesma frieza. O primeiro encontro foi no banco da praça, onde ela brincava quando era pequena. Cheguei antes, sentei em um canto, com as mãos entrelaçadas no colo. Ela apareceu pouco depois, com os cabelos cacheados, mais maduros, mais fortes. Não usava maquiagem. A roupa era simples, mas o olhar era o de uma mulher que já tinha andado por lugares difíceis. Nos olhamos por um tempo, sem dizer nada. Depois ela sentou, ajeitou a bolsa no colo e perguntou: "Você vai falar ou vai ficar me olhando?" Comecei com um: "Me desculpa." Ela levantou a mão, cortando. "Eu não vim para ouvir isso. Eu vim para entender." E então, pela primeira vez em muitos anos, eu contei. Tudo. Do jeito que lembrava. Do jeito que doía. Contei do dia em que a Luciene morreu, do menino de olhos tristes que me chamou de tia-mãe, da culpa que me engoliu viva, do medo de deixar ele sozinho. Contei que tentei dividir o coração, mas errei na balança. Que achei que ela era forte, que ia entender, que ia me perdoar um dia, que apostei errado, e que, quando percebi, já tinha perdido ela. Viviane ouviu tudo em silêncio. Às vezes olhava para o chão. Outras, me encarava com uma dor seca nos olhos. Quando terminei, ela disse: "Você me deixou de lado e fingiu que era por amor." Aquilo me atravessou, mas era verdade. Eu me escondi atrás do amor para não ver a própria covardia. Achei que fazer o bem por um era suficiente. Mas o abandono também mora no silêncio. E ela viveu naquele silêncio por anos. Aos poucos, começamos a nos ver. Um café por mês. Depois, um almoço. Um dia, ela passou aqui em casa e ficou horas mexendo nos livros antigos dela, que ainda estavam no armário. Não falou nada. Só folheou, pegou um caderno, levou consigo. Eu não perguntei o que faria com ele. Os reencontros eram assim, cheios de pausas, de cuidados, como quem pisa em chão de vidro. Mas aos poucos, o vidro foi virando terra firme. Viviane não me perdoou, não completamente. E eu não esperava mais isso.
Mas ela me olhou nos olhos, e isso, para mim, foi maior do que qualquer perdão, porque quem olha nos olhos reconhece, e reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Começamos a cozinhar juntas de vez em quando. Ela trazia legumes, eu fazia o arroz. Dividíamos o silêncio. Às vezes ela falava de um livro, de uma série, de um paciente difícil no hospital onde trabalhava como assistente social. Outras vezes só ficava sentada, com uma caneca na mão e os olhos perdidos na parede. E eu deixava. Num desses dias, ela me perguntou: "Você ainda tem as cartas dele?" Balancei a cabeça, disse que sim, que estavam guardadas. Ela não pediu para ver, só disse: "Eu não teria conseguido guardar. Você foi mais forte do que eu." Respondi que guardar não era força. Era só medo de abrir. E ali, naquele pequeno diálogo, eu soube. A gente estava colando os cacos, um por um, devagar, sem pressa, sem promessas, só com a verdade. Hoje eu tenho 75 anos. Os dias andam mais lentos, mas o tempo já não me fere como antes. A casa continua sendo a mesma, com as paredes simples, o piso de cerâmica gasto e os panos de prato bordados à mão por mim mesma, muitos anos atrás. Tem dias em que o silêncio pesa, mas em outros ele parece um velho conhecido que aprendeu a me respeitar. Viviane vem sempre que pode. Às vezes traz pão fresco, outras vezes só a presença. Ficamos sentadas na cozinha, tomando café forte, falando pouco. A dor que existia entre nós ainda mora em algum canto, mas hoje ela é mais quieta. Como uma ferida que virou cicatriz. Ainda existe, mas já não sangra. Ela me conta das coisas do trabalho, dos casos difíceis, das mulheres que atende. Tem um jeito firme de falar, mas o olhar continua o mesmo de quando era menina. Intenso, meio triste, bonito. Outro dia comentou que está pensando em fazer terapia. Eu disse que achava bom. Ela riu, meio sem graça, como se estivesse pedindo permissão e se desculpando ao mesmo tempo. Respondi que cuidar da gente nunca é demais. Tem noites em que fico sozinha, com o rádio ligado baixinho no fundo da casa. Ainda escuto as vozes da Rádio Nacional, como fazia quando era moça. Às vezes toca alguma canção antiga, daquelas de Dolores Duran ou Nelson Gonçalves, e eu fecho os olhos por um instante. Não para fugir, mas para lembrar com menos dor. Nunca mais abri a caixa de sapato. Ela continua no alto do armário, atrás dos lençóis antigos, onde ninguém mexe. Dentro dela estão as cartas que Ícaro escreveu depois que foi embora. Cartas que talvez tragam explicações, pedidos, promessas, mas que eu escolhi não ouvir. Porque chega uma hora em que o silêncio responde mais do que qualquer palavra. Ícaro nunca mais apareceu. Nem por carta, nem por telefone, nem por amigo em comum. Sandro, aquele amigo de infância dele, ainda mora na mesma rua. Já virou avô. Me cumprimenta de longe, às vezes cruza comigo na feira e comenta que nunca entendeu aquele menino. Mas eu entendi, e por isso mesmo escolhi ficar distante. Amar também é saber a hora de parar. Não sei se ele virou médico, se casou, se teve filhos. Pode estar morando numa cidade grande, em um apartamento cheio de diplomas e livros, ou talvez em outro país. Às vezes me pergunto se ele pensa em mim. Não muito. Só às vezes. E quando penso, logo me distraio com outra coisa, como um feijão que está quase queimando, ou a roupa que esqueci no varal. Prefiro não saber, porque saber talvez doesse, e doer de novo, não, já doeu o suficiente. O que me restou dele está ali, guardado numa caixa que já nem faz parte da casa. As lembranças que ficam são as da infância. O menino que me chamava de tia-mãe, que deitava no meu colo quando estava com febre, que me pedia para contar histórias antes de dormir. Aquele menino era meu. O homem que ele virou, não. Eu visito o túmulo da Luciene de vez em quando. Levo flores simples, sempre brancas. Fico em pé por uns minutos, respiro fundo e digo: eu fiz o que pude, Lu, mas o amor que não é correspondido morre. Ela nunca respondeu, mas no fundo acho que entenderia. Hoje minha casa tem só um quarto. O outro virou um quartinho de costura, onde às vezes passo a tarde consertando roupas velhas. O armário de Viviane ainda guarda algumas coisas dela. Um caderno antigo,
uma blusa que não serve mais, uns retratos pequenos. De vez em quando ela mexe ali e sorri. É um sorriso tímido, mas verdadeiro. A gente se refez, com cuidado, com remendos, com pausas. Não foi mágica. Foi escolha. E sobre Ícaro? Nunca mais o vi. Não sei se virou médico, se casou, se teve filhos. E se eu soubesse, talvez doesse. Então prefiro não saber. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança, juntos. E se você também tem uma história de superação, de perda, de reencontro ou de perdão, conta aqui nos comentários. Quem sabe ela não vira a próxima história que nós vamos contar. Vai ser uma honra dar voz à sua história.